46. Ikilei Player of the Academy capítulo 117. Novo semestre. 3. Autor. Salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site Meu Cavaleiro. Domine-me, destrua-me e engula-me vivo. Faça com que tudo o que é meu seja seu e sussurre amor em meus ouvidos. Ela era como uma anaconda prendendo sua presa e a presa, eu, estava sendo atraída para mais perto. Esta era a maçã envenenada, comê-la certamente me mataria. Apesar de ter plena consciência disso, sua aparência sensual era atraente aos olhos, sua voz fazia cócegas nos ouvidos e o doce aroma despertava o olfato. Tudo isso ameaçava enganar e levar um homem à ruína. Sim. Chegue mais perto. Mais perto. Meu herói, meu príncipe. Meu destino. Cavaleiro Corin. Você era meu destino. Mas agora já é tarde demais. Forçando meus olhos a ficarem bem abertos, imediatamente me levantei da cama. Cavaleiro Corin? Ufa! Essa foi por pouco. Apesar de saber muito bem que tipo de pessoa ela era, ela ainda estava muito perto de me devorar por inteiro. Abri rapidamente as cortinas que cobriam a janela e deixei um pouco de luz entrar no quarto. A aura do incenso da paixão que invadia meu corpo foi rapidamente dissipada. Então, caminhei até a princesa Miru, que me observava fixamente na cama. TCH. Que pena. Mesmo que seus truques cruéis tivessem acabado de perder o sentido, ela não parecia nem um pouco envergonhada. Essa pessoa. Por algum motivo, ela sempre ficava assim na minha frente. O que você quer dizer com destino, afinal? Eu me pergunto o que você quer dizer com isso. Claro, vamos apenas dizer isso. Vendo que eu não caí na armadilha, a princesa Mir mancou até lá e começou a procurar sua bengala. Depois de se levantar com o bastão com uma pedra preciosa presa, ela olhou para mim e abriu a boca. Será que isso fez você me odiar? Você não está me ajudando. Pelo que vi, não havia ninguém que gostasse de receber ajuda por estar fisicamente doente. Ela pareceu gostar do que eu disse, o que era evidente pelo leve sorriso em seu rosto. Fufu. É verdade. Apertando o cinto frouxo em volta do vestido, a princesa lambeu os lábios em sinal de arrependimento. Talvez eu devesse tentar um clima um pouco mais romântico da próxima vez. Não vai dar certo. Não é um bom hábito ser conclusivos sobre nada. Você pode mudar de ideia depois de ouvir todas as minhas condições, certo? Não vai. Nunca. Como você pode ter tanta certeza disso? Orgulho. Do jeito que ela estava agora, ela nunca iria mudar minha opinião. Foi porque eu sabia sobre seus planos de vingança e massacre. Fufu. Parece que tem um longo caminho pela frente. Com um sorriso encantador no rosto, a princesa Miru saiu do meu quarto. Exausto, desabei na cama. Como ela estivera ali até aquele momento, ela ainda estava quente e exalava um aroma doce. Essa foi por pouco. Tanto antes quanto agora, ela era uma princesa com quem eu tinha que ter muito cuidado. Não foi tão difícil para Jaeger, que se tornou aluno do segundo ano este ano, perceber que a atmosfera em torno de seu amigo havia mudado bastante. Corin Luke. Ele era o as da turma, entrou como aluno do quinto ano e rapidamente se tornou um cavaleiro do primeiro ano. Embora não estivesse entre os melhores da turma por causa de Wahan, ninguém na escola negava que ele era um dos melhores alunos da turma. Além disso, ele tinha uma reputação excepcional na academia. Ele era forte, bem educado e tinha uma reputação especialmente mais positiva entre suas colegas mulheres. Certo. Esse era o problema. Era por isso que ele era visto pelos colegas homens como uma pessoa tão irritante de se ter por perto, apesar de ser um cara legal. Ele era popular entre as mulheres. Já havia 3 garotas associadas a esse garoto. Aliás, havia muitas garotas, tanto da turma dele quanto da turma acima, interessadas nele, das quais 3 tinham certeza. Candidata sucessora da renomada família Arden, Alicia Arden, irmã probatória da Nova Fé e uma semi-humana de grau único, a Celestial Yaxal Wahan, e a vampira Maria do Narev. Essas eram as 3 pessoas que Jaeger conhecia. Corin era um cara legal. Pessoalmente, Jaeger achava que ele tinha uma ótima personalidade. Mas ainda assim, vendo como ele estava sempre andando pelo campus com diferentes garotas ou grupos de garotas, as pessoas não conseguiam deixar de duvidar da autenticidade de sua grande personalidade. Talvez seja só encenação. Talvez ele esteja traindo elas 3 vezes. Jaeger vinha alimentando tais dúvidas há algum tempo. Só depois de algum tempo suas perguntas foram respondidas, e a pessoa que as respondeu era, de fato, a própria pessoa em questão.
No primeiro fim de semana após o início do novo semestre, eu estava com os meninos. Estávamos em um café dentro do campus e meus dois amigos estavam tomando seu latte com açúcar mascavo e café gelado, que eu havia comprado para eles. Sabe, ouvi dizer que garotas normais não gostam muito de ser muito sensíveis com os garotos. Sim. Nada de novo, respondeu Jaeger. Não chega nem perto de não gostar muito, disse Lark. Quando os encontro na estrada, eles têm uma cara de nojo. É mesmo. Ouvi dizer que isso também é normal, principalmente para meninas da nossa idade. Não foi fácil para mim saber sobre o estado mental das meninas porque eu era um homem puro que tinha passado por uma escola de ensino fundamental e médio só para meninos, até chegar a uma faculdade de educação física. Fui puxado para este mundo antes mesmo de me formar e fiquei jogado de um lado para outro por 3 anos e meio. Na última geração, o Park Seo, aquele desgraçado, era tão chato que eu nem tinha tempo para sair com nenhuma garota. A princesa Miru foi praticamente a única com quem tive um relacionamento, e mesmo isso não terminou bem. Então, e as meninas? Perguntou Jaeger depois de virar seu café com a leite e mastigar as pérolas. Eu respondi. Eles são um pouco sensíveis demais. Essa porra de vadia. Hã? O que houve? Jaeger de repente xingou enquanto mastigava as pérolas. Ele parecia muito mais violento agora que fizera outra tatuagem no corpo durante as férias. Lark, que era muito mais nerd em comparação, cuidadosamente levantou uma questão. Você disse que as meninas estão sendo sensíveis. Sim. Você pode explicar o que quer dizer? Ele perguntou enquanto levantava os óculos. Uma coisa que notei naquele momento foi que ele levantou os óculos com a palma da mão. Você é o Capitão Kurun TLN, Capitão Kuro de Unipiation o quê? Por exemplo. Vamos começar com a veterana Mari. Corin. Obrigado. Como sempre. Está tudo bem. Você está bebendo mais sangue ultimamente, mas tudo bem porque minha regeneração também melhorou muito. O quê? Você. Viu? Dogo. É porque o Dogo precisa de muito mais sangue hoje em dia. Acho que ele vai ficar maior. Eu não acho que ele deva crescer mais do que isso. As crianças precisam crescer. Certo, Corin. Você ainda não almoçou, né? Acho que sim. Fui às compras na cidade e tive que pular uma refeição. Então, a propósito. Você gosta de morcela? Claro que sim. Salsichas de sangue. É isso? Sim. Eu tenho umas. Salsichas de sangue feitas de sangue coagulado. Você gostou de sopa de sangue coagulado? Então eu queria saber se você gostaria disso também. É feito de sangue de porco, certo? Claro. É feito de sangue de porco. Eu irei em frente com isso então. Você consumiu um elixir feito de sangue de grão médio, é um elixir feito com um ingrediente especial. Seu nível de mana aumentou um pouco. Se você comer o dobro, seu nível de mana aumentará novamente. Como foi, Corin? Estava ótimo. Você pode fazer mais 2 porções? Claro. Posso fazer o quanto você quiser. Você comeu isso. Mas o gosto era bom. Puta merda. Isso é pesado. Eu vi pessoas misturando sangue em chocolates em romances, mas, de qualquer forma, eu sei que a Senormalha está tentando fazer algo de bom por mim, mas não tenho certeza do porquê. Devo contar a ele ou não? Nem se incomode. Vamos ver até onde ele quer ir. Pessoal, do que vocês estão falando? Não se preocupe com isso. Siga em frente. Os dois pareciam estar irritados e divertidos com a situação, o que era um pouco estranho, mas, independentemente disso, continuei minha história. Hoje em dia, Alicia. Fui assistir a uma peça com a Alicia. A que assisti no leste com a Lunia foi boa, mas, como esperado, ficou aquém da peça de uma metrópole. Eu escolhi ter menos tempo de aula, mas isso é muito chato, ter que ir até a cidade, assistir a uma peça e escrever um relatório sobre ela. Sério? Mas eu gostei, disse Alicia. A atuação foi ótima, mas o enredo em si foi meio estranho. A história se passa nos arquipélagos além-mar, certo? A história era tão ruim assim. É sobre traição. Tanto os protagonistas masculinos quanto os femininos. Parecia que estava encorajando e glorificando a traição. Mas ainda assim. A história não era linda. Você está dizendo que trapacear é aceitável, desde que seja bonito. Sim. Ela enlouqueceu.
Do que diabos ela estava falando? Logo, depois de aparentemente perceber o que disse, Alicia cobriu o rosto corado e continuou. Não é isso que eu quero dizer. Há circunstâncias. E é caso a caso. Então, o que você quer dizer com caso a caso? Pense bem. Talvez trapacear não seja tão ruim assim, afinal. Você está se ouvindo agora. O que há de errado com você? Você está me assustando. Eu estava me sentindo um pouco assustado quando ela de repente me agarrou e me puxou para um dos becos da cidade. Você quer reencenar o que vimos na peça? Hein? Se sabe. É importante saber o que os personagens realmente sentiram ao escrever um relatório. Tipo, podemos simplesmente escrever algumas coisas aleatórias sobre o enredo e já estaremos pela metade. Rápido. Coloque-se no lugar do protagonista masculino. Kun. Lembrei-me da peça que acabamos de ver. Se bem me lembro, na porta da frente da casa eles, pegada. Ali, na entrada da casa, segurei a suada Alicia. Cunhado. A irmã não está em casa agora. Suas palavras me lembraram da época em que estávamos nas terras escondidas dos druidas, assim como seus encantadores olhos azuis que me fitavam na escuridão da noite. Eu sei. Engoli em seco e olhei para Alicia. Eu conseguia ouvir o coração dela batendo forte daqui. Espera, isso era o som do meu próprio coração? Não deveríamos estar fazendo isso. Apesar disso, havia um leve brilho de expectativa em seus olhos. Sua atuação foi excepcionalmente perfeita, a ponto de poder ser considerada um talento incrível dela. Ué, você diz isso, mas seu corpo diz o contrário. Enquanto acariciava seu rosto trêmulo com a ponta dos meus dedos, Nossa! Merda! Que loucura! Isso significa que sair com alguém não será a solução para todos os problemas. Hã? Do que você está falando? Não estamos falando de atuação? Sim, claro. Se o senhor diz. Lark de repente ficou muito sarcástico. O que havia de errado com ele? De qualquer forma, você quer dizer que ainda é uma atuação, mas ela ainda é muito sensível, mesmo levando isso em consideração? Mais ou menos. Sinceramente, eu estava um pouco nervoso. Eu não toco no rosto de uma garota assim com muita frequência, sabe? Muitas vezes, hein? Então não foi sua primeira vez. Hã? Claro que não. O que você quer dizer? Seu filho da puta. Ignorando a carranca no rosto de Jaeger, passei para a história de Wahhan. Mão. Durante o intervalo, Wahhan pediu minha mão, como sempre. Não me importo de te dar minha mão, mas sua mão não fica suada quando você faz isso. É uma sensação boa. Wahhan respondeu entrelaçando os dedos nos meus. Ela estava assim o tempo todo, desde que eu havia purificado Nasré. É realmente tão bom assim? O motivo pelo qual Wahhan estava tão sensível era por causa do sol dentro de mim. Clayons solares. Depois de engolir o sol, a energia Yang dentro de mim começou a crescer rapidamente e fluiu para fora do meu corpo. Foi por isso que Wahhan, que emanava energia Yin por causa de sua extrema constituição Yin, se sentia bem com o suprimento de energia Yang sempre que estava perto de mim. Quando você pensa nisso, meu corpo era ainda melhor do que o de criaturas míticas lendárias orientadas à energia Yang. Devido ao suprimento de energia Yang, aquele que controlava o corpo também tendia a mudar de tempos em tempos. Como sempre, Ron apareceu de repente. O intervalo está prestes a terminar. Opa, você pode segurar minhas duas mãos, por favor? Eu não me importo, mas assim que eu disse isso, Han sentou no meu colo, de frente para mim, e colocou os braços em volta do meu corpo. Espere. Meninas e meninos com mais de 7 anos não devem. Não importa porque eu vou me casar com Opa. Mas isso importa para mim. Talvez fosse porque ela ainda era jovem, mas sua demonstração de afeto era um pouco exagerada. No final, fiquei sem conseguir me mexer por um longo tempo com Han me abraçando de frente. Não aguento mais. Esse filho da puta. Uakik. Jaeger e Lark de repente começaram a me encarar como se quisessem me matar. O que há de errado com vocês? Suas expressões se transformaram em carrancas feias no momento em que me ouviram questionar. Precisa de mais açúcar? Posso pegar uns bolinhos para você? Por favor, vá se matar. Eu imploro. Tipo, por que você está bravo sem motivo algum? Sem motivo algum? Sem motivo algum? Corin. Você. Isso é demais. Até Lark estava entrando na briga. O que havia de errado com esses caras?
Porque esses desgraçados estavam ficando bravos comigo sem motivo. Isso também me deixou chateado. Devolve meu café, seu desgraçado. Seu amigo está aqui pedindo conselhos. Escolha só uma, porra. Não, não, não. Escolher um não vai resolver a situação neste momento. Eles não vão aceitar a derrota. Mais uma vez, esses caras estavam falando sobre coisas que só faziam sentido para eles. Você pode me ajudar a entender melhor? As meninas estão sendo muito sensíveis, e eu só quero saber a melhor maneira de explicar o que isso significa para meninos e meninas com mais de 7 anos. Olá, Sr. Corin. Foi então que uma voz ecoou atrás de mim. Era a voz da princesa Miru, com a qual eu já estava acostumado ultimamente. Alteza. O que o traz aqui? Estou planejando dar uma volta pela cidade. Você pode me guiar? Tudo bem, claro. Ao verem seu amigo sair do café para escoltar a princesa Miruan, Jaeger e Lark soltaram uma risada vazia. Até a princesa está atrás dele agora. O que diabos está acontecendo com esse cara? Ele fez algo incrível na vida passada ou algo assim? Talvez ele tenha salvado o mundo. Na verdade, ele deve ter salvado o mundo várias vezes. Lark Bugman abordou o assunto como um acadêmico. Como esperado de um nerd acadêmico, ele fez referência à teoria do karma para fundamentar sua afirmação. Deixe-o em paz. Estou te dizendo, esse cara vai ser despedaçado em 5 pedaços. Se não mais. Pelo que eles podiam perceber naquele momento, eram 4 garotas, Mari, Alicia, Wahai e Miruan, mas quem sabe? Ele pode ter mais algumas garotas escondidas em outro lugar. Ao ver seu amigo que era extremamente popular entre as mulheres, Jaeger ficou com ciúmes, mas preocupado ao mesmo tempo. Talvez Corin não estivesse errado, pensou. Talvez ele estivesse sendo abordado por garotas que não eram muito normais. A defesa interna de Jaeger contra Corin, no entanto, foi destruída quando ele foi para o campo de caça após ser escolhido como um dos ajudantes. Kun. Aluno Corin. Obrigada por se inscrever para participar da aula prática do Tingrons desta vez. Presidente Ryu Kazar. O presidente, de idade desconhecida, estava corando enquanto falava com Corin. Cara, olha isso. Eu não acredito. Não tem como. Não pode ser. Tipo, isso não é muito. Ele até está seduzindo caras agora. Esse cara é um jogador nato. Jaeger e Lark só podiam esperar que estivessem pensando demais nas coisas. Ikilei Player of the Academy Capítulo 118, O Bom, o Louco e o Bizarro. Todos os anos, os alunos calouros eram obrigados a fazer uma aula prática num Tingrons. Alguns poucos veteranos qualificados do segundo ano seriam colocados pela floresta para interferir com os alunos do primeiro ano, e os novos alunos, que eram forçados a entrar na floresta de batalha sem fim, eram avaliados por seu pensamento racional e habilidades de luta. Era um projeto de aula prática que se adequava ao propósito de uma academia de guardiões, cujo objetivo era formar lutadores. Hoje, suas habilidades de sobrevivência serão avaliadas no campo de caça. Presidente Erion. O jovem com um par de olhos tão claros quanto água corrente explicou aos novos alunos a aula prática que aconteceria em breve num Tingrons. Dentro da floresta estão alguns dos seus veteranos do segundo ano. Vocês, colegas calouros, precisam derrotá-los usando todos os meios possíveis para tomar suas braçadeiras. Isso não era muito favorável para os alunos calouros. Era o que os alunos pensavam. De certa forma, eles não estavam errados, pois havia 400 deles, o que cedia em muito número de alunos do segundo ano que estavam na floresta. No entanto, o que eles não sabiam era que havia monstros na atual segunda série. Havia muitos personagens nomeados, que já haviam atingido seu nível final de crescimento devido a um garoto. Wang. Wakik. Um gigante. É um gigante. A árvore está se mexendo. O que é isso? Estou perdendo a cabeça ou... Um deles foi o El, que aprendeu a invocar um homem de palha, a técnica secreta e oculta dos druidas. As espadas estão voando por aí. Isso não pode ser. Mamãe. Havia também Doron, o mercenário das espadas voadoras, que agora estava causando estragos com mais de 10 espadas mágicas caras que ele conseguiu comprar após um investimento bem-sucedido. Um golem. É um golem. Por que há tantos deles? O que há com esse golem ambulante enorme? Além disso, havia o golem mago, Cranel Luden, que foi capaz de criar super golems de 2 pernas graças ao investimento bem-sucedido e à rápida aquisição de técnicas de criação de golems. Você está bem?
Hugo. Ela está sorrindo. Isso é assustador. Ela está me dando arrepios. Eu não acho que sou tão assustador assim. Ela ainda está sorrindo. Candidata à sucessora da família Arden, Alice Arden. Quanto a Warren, a Yaxa Celestial, não havia necessidade de sequer falar sobre ela. Seu poder era comprovado pelas dezenas de pessoas inconscientes ao seu redor. E o último de todos eles foi ele. Por que tão sério? Dentro da floresta havia um palhaço com maquiagem engraçada. Um aluno do primeiro ano deste ano, Germaine Luther, deu um leve sorriso ao olhar para as palavras Cavaleiro Grau 2 escritas em seu cartão de identificação. Ele era um crente devoto, que nunca se desviou do caminho da fé desde que nasceu e foi criado no mosteiro de Santa Micaela da Antiga Fé. O jovem estava muito orgulhoso do título em seu cartão de identificação. Ele não estava no topo da classe por causa da maga de grau 1, Princesa Miruan, mas isso não era motivo para se envergonhar, considerando que a Princesa Miruan era outra fiel seguidora da velha fé. No entanto, uma coisa que não lhe agradou foi o fato de haver um par de irmãos peludos imundos, que também entraram na academia como cavaleiros de grau 2. Era incrivelmente desagradável que ele estivesse frequentando a mesma academia que os peões dos demônios repugnantes, mas ele não podia fazer nada a respeito, porque Germaine tinha um assunto nobre para atender na academia. Capitão Laurent. No semestre passado, houve uma batalha nobre na academia, onde as operações secretas da velha fé, que estavam tentando ao máximo derrotar vários monstros, foram capturadas pelas mãos malignas da academia. Infelizmente, o bispo Renautilus Ignan negou suas relações com eles, mas isso não significa que a velha fé tenha descartado seus seguidores devotos. A razão pela qual Germaine Luther entrou na academia foi exatamente porque ele precisava identificar suas localizações e procurar maneiras de salvá-los com a ajuda de seus colaboradores. Mas, antes de tudo, era preciso esconder sua identidade e evitar os olhares vigilantes da academia. Escondendo sua verdadeira identidade de seguidor da velha fé, ele se fingia de um estudante diligente. Desta vez, Germaine também estava planejando permanecer diligente durante toda a aula prática de um Tingrundes, invadindo um aluno do segundo ano. Para atingir esse objetivo, Germaine formou um grupo temporário com alguns outros alunos. Eles eram medíocres, de segunda categoria, tanto no terceiro quanto no quarto ano, mas ele acreditava que poderiam servir como iscas descartáveis para criar uma lacuna entre os alunos do segundo ano. Eu encontrei um. Ele está bem ali, Germaine. Eles provaram a eficácia de grandes números, que era seu único valor em primeiro lugar. Conseguiram encontrar uma presa no segundo ano. É ali. Dentro da floresta, o homem estava parado, altivo e sozinho. Ele estava de costas para eles, vestindo um terno roxo estranho e sapatos que claramente não combinavam com a floresta. Germaine e outros 33 alunos calouros imediatamente o cercaram. Ah! Olá! 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 Os alunos novos olharam para o aluno do segundo ano, que virava a cabeça lentamente e ria estranhamente. Em contraste com a maquiagem clara que cobria a maior parte do seu rosto, seus lábios vermelhos, de um vermelho intenso, contrastavam com a maquiagem pálida que cobria a maior parte do seu rosto. Ele é um palhaço ou o quê? Eles se perguntavam como poderia haver um veterano tão estranho em sua academia, mas, apesar de sua aparência, não podiam negar o fato de que a lança prateada em sua mão brilhava com uma luz intimidante. Eu não sei quem ele é, mas não tem como ele ser meu oponente. A maioria dos alunos levou menos de 3 minutos para tirar suas braçadeiras. Hugo. Germaine não conseguia compreender o que acabara de lhe acontecer. Chamas e um raio de luz brilhante subitamente encheram a floresta, seguido por uma luta feroz. O palhaço carregando uma lança imediatamente rompeu as fileiras e deixou os novos alunos confusos. Ele era excepcional na luta, era um veterano experiente e capaz, diferentemente do que sua aparência sugeria. Pequeno Júnior. Você ainda está vivo. Germaine se manteve firme, mas, no final, ficou indefeso diante das estocadas persistentes do palhaço, que miravam seus pontos fracos. De costas, observou o palhaço se aproximar. Germaine ficou extremamente humilhado por ter perdido para aquele palhaço ridículo. Cut. Mate-me. Oi, oi, O veterano soltou uma risada estranha e cheia de desprezo. Por que tão sério? Desculpe. Por que tão sério? Do que você está falando? Depois de dizer isso, o palhaço entrou na floresta, deixando para trás Germaine, o único com a braçadeira intacta,
L. 1, 2 ou 13 ei porra. O palhaço começou a contar, como se estivesse dando tempo para ele fugir. Aquele filho da puta maluco. Enquanto xingava mentalmente, Germain começou a correr pela floresta. Germain sentia-se preso num atolheiro sem fundo. Já fazia uma hora que ele começara a correr pela floresta, fugindo de um palhaço roxo maluco. O que ele não conseguia entender era que aquele louco perseguia insistentemente, e somente a ele. Ah! Oi! Oi! Uh! Uh! Uac! Pare! Por favor, pare! Não quero mais ouvir essa risada idiota. Por que ele está rindo desse jeito? O louco era forte demais para Germain descartá-lo como um simples lunático. O palhaço roxo o espancava constantemente, atacava-o com sua lança e zombava dele antes de deixá-lo fugir sem tirar sua braçadeira. Bata! Os pés de Germain foram pegos pela lança de prata, e ele caiu direto no chão. Cluck! Ele tentou se levantar, mas seu corpo exausto se recusou a ouvi-lo. Estremeceu e caiu de volta. No final, Germain explodiu em fúria. Jota, para! Você é louco ou o quê? Por que continua rindo desse jeito? De repente, o som das risadas diminuiu quando um palhaço saiu da floresta. Hugo! Germain não tinha mais energia para revidar. Havia uma lacuna avassaladora entre a habilidade dele e a do oponente. Não se limitava apenas à força, aura humana. Seu oponente era simplesmente superior a ele como guerreiro experiente. Apesar da aparência risível, o homem à sua frente era definitivamente forte o suficiente para entrar na categoria de pessoas fortes. Certo. Chega de atuação. Você foi muito mais resiliente do que eu pensava. Hã? Ao ver que o palhaço que o estava importunando como um louco até então estava de repente sorrindo para ele e o ajudando a se levantar, Germain ficou sem palavras. O palhaço roxo até tirou o pó das roupas dele. Você é a melhor de todas as calouras deste ano. Ah, claro, sem contar a princesa. Desculpa. Espera, você quer dizer? Foi uma espécie de teste. Ótimo trabalho. Você passou. Um teste. Deixe-me apresentar-me primeiro. Sou o líder dos Guardiões Corin Luke. Ah, Corin Luke. Ele não era muito conhecido do público, mas era famoso entre aqueles interessados na indústria. Foi ele quem passou por um crescimento nada convencional, indo do grau 5 para o grau 1 em apenas um semestre. O especialista habilidoso que teve uma luta corpo a corpo contra a mestre da espada Lunarden. Não houve muitas pistas sobre ele que foram reveladas ao público, mas foi dito que as pessoas da Aliança dos Guardiões que compareceram ao teste de classificação ficaram maravilhadas com seu desempenho. Além disso, ele foi um dos principais guardiões que recebeu permissão da Aliança para formar uma guilda de guardiões oficial, apesar de ainda ser um estudante. Eu estava procurando alunos habilidosos do primeiro ano. Vocês foram os melhores, depois da princesa. Certo. Germain se sentiu um pouco melhor depois de receber um elogio. Foi quando o aluno do segundo ano pousou o braço em seu ombro como um amigo próximo. O que você acha? Tem planos de se juntar à nossa equipe? Nossas portas estão sempre abertas para quem tiver habilidades suficientes. Ele percebeu imediatamente que aquela era uma oportunidade divina. Corin era um guardião de grau 1, os membros de seu grupo eram todos poderosos, e seu grupo estava relativamente livre das restrições da academia. Seria de grande ajuda para ele libertar seus companheiros e importar itens de seus colaboradores em segredo. Muito obrigado. É uma honra, Sênior. Sim, sim. Tudo bem se você estiver feliz. Com uma risada calorosa, o veterano, Corin Luke, deu um tapinha no ombro de Germain. Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Ren e Ron correram pela floresta em estados meio bestiais. Uau! Olha, Ren. Olha. Eu já tenho isso. Não baixe a guarda. Os veteranos são fortes. Os dois ainda não tinham encontrado os personagens do segundo ano. Na verdade, fizeram o possível para evitá-los. Iluel, Cranel, Doron, Alicia, Warren e Corin. Cada um deles era mais forte do que eles mesmos. E a ideia de Ren era que seria melhor derrotar aqueles que eram comparativamente mais fracos, em vez de tentar ir longe mirando nos mais velhos. Além disso, os idosos não são nossos únicos inimigos. Morram, suas bestas malditas. Um dos seus colegas calouros surgiu repentinamente da floresta. A espada não letal em sua mão brilhou intensamente enquanto caía em sua direção. KNNG, bum. No entanto,
Ren se defendeu com seu corpo nu. Ela era incrivelmente forte, considerando que seu corpo era menor que o de uma criança de 10 anos. Roni. O Ron casualmente deu um soco, mas o colega voou para trás após permitir um golpe direto com seu soco. Pegue a braçadeira dele. Isso também vai ser um ponto. Tudo bem. Os irmãos, Ren e Ron, haviam tirado nota 2 na prova de avaliação. Por isso, os dois usavam braçadeiras que valiam muitos pontos, o que fez com que muitas pessoas cobiçassem suas pulseiras. Ah! Cada vez mais pessoas nos atacando. Isso é ruim? Claro que sim. No início, o foco era basicamente atacar os veteranos do segundo ano. Os calouros estavam confiantes com a grande diferença numérica e partiram para atacar os veteranos em grupos. No entanto, todos da geração de ouro, ou seja, os atuais alunos do segundo ano, eram monstros. Uma vantagem numérica direta não foi suficiente para vencê-los. Depois de perceber que os alunos do segundo ano seriam difíceis de derrotar, os calouros começaram a recorrer aos colegas. Morra, sua besta, e Ren e Ron eram os mais visados por serem semi-humanos. Apesar de tudo de positivo acontecendo, era difícil se livrar da vigilância e hostilidade generalizadas contra demônios. Estamos quase na metade do caminho. A maioria dos fracos já deveria estar desclassificada. Doron Arski, que recentemente foi promovido ao Semi-Grau 1, reuniu as dezenas de espadas mágicas que giravam ao redor de seu corpo. O responsável por comandar os alunos do segundo ano nesta aula prática de um Tingrons era ninguém menos que aquele lanceiro. E esse mesmo lanceiro havia lhe dito no início para se reunirem ao norte uma hora após o início da aula prática. Fútil. Eles são todos cheios de energia. Desisti da maioria dos golems. Valeu a pena. Parecia que Doron não era o único que ouvia aquilo. Todos, desde Alice Arden até o mago golem Crâneo-Luden, eu vim porque você me disse para vir, mas o que é? Assim como Yuel, o druida, todos estavam lá. Tudo o que eu quero é simplesmente ter um final de jogo mais emocionante. Esperando por eles no local estavam Corin com uma roupa e maquiagem bizarras de palhaço, e Johan, que estava bocejando com a cabeça apoiada no colo dele. Praticamente todos os alunos da geração de ouro da segunda série se reuniram diante do galpão, o destino final. A propósito, Sr. Corin, o que há com essa aparência estranha? Você quer saber como eu consegui essas cicatrizes? Isso é só maquiagem, não é? Alguns homens só querem ver o mundo queimar. Era apenas uma das mesmas coisas loucas de sempre que Corin fazia, então Yuel e Doron ignoraram, mas Cranel comentou porque ele simplesmente não conseguia deixar para lá. E as pessoas chamam isso de loucura. Não estou louco. Estou apenas um pouco à frente da curva. Não era a primeira vez que ele fazia coisas assim. Foi em Mortanlork no ano passado, mas parecia haver outra coisa em que ele estava viciado este ano. Então, chefe, o que você vai fazer? Ao ouvir a pergunta direta de Doron, Corin deu um sorriso irônico. Em sua mão havia uma garrafa de óleo e um fósforo aceso. Vou lhes ensinar uma lição, tudo pode queimar. Toque! Ele jogou o fósforo no galpão, que foi imediatamente varrido pelas chamas altas e abrasadoras. Os alunos calouros que chegaram ao galpão após uma longa e árdua jornada ficaram horrorizados ao ver o galpão em chamas. Loucos! Eles devem estar loucos. Algum lunático ateou fogo no destino final. Sem que a maioria dos calouros soubesse, infelizmente havia um lunático na segunda série. Ikilei Player of the Academy Capítulo 119, O Bom, o Louco e o Bizarro. 2. As regras desta aula prática foram as seguintes. Derrote colegas ou veteranos para roubar suas braçadeiras. As braçadeiras roubadas podem ser trocadas por pontos determinados pelo grau do oponente, e esses pontos podem ser consumidos no galpão para comprar itens. Foi uma batalha real de estudantes, uma que naturalmente os forçou a formar grupos para lutar contra inimigos mais fortes, ao mesmo tempo em que os motivou com o fato de que esses pontos podem ser trocados por itens. Qualquer que fosse o item que os alunos estivessem procurando, estava claro que esse galpão era seu destino final. O que? Ren. Isso não deveria estar pegando fogo, não é? Não. Então por que está pegando fogo? Não me pergunte. O destino final deles estava em chamas. Em meio à confusão geral, Ren e Ron encontraram uma estrutura enorme atrás do galpão. Na verdade, encontraram talvez não seja a melhor maneira de descrever, já que ficava literalmente bem atrás do galpão. Isso é grande. Era grande. Muito grande. O edifício,
que não podia ser descrito por outra palavra senão grande, erguia-se imponente e imponente no meio da floresta. Era feito de pedras e árvores entrelaçadas e era tão grande quanto um estádio. Venha por aqui se quiser as recompensas. Havia um panfleto lá, o que obviamente significava que se tratava da substituição do galpão, e isso significava que os alunos do segundo ano tinham incendiado o galpão. Mas quando foi que eles construíram isso? Isso só foi possível graças à força combinada de um druida, que era amado pela floresta, e de um gênio golem mago que sabia tudo, desde a criação até a aplicação de um núcleo de golem. Olha isso. Ron disse, apontando para 3 buracos enormes, tão grandes quanto os portões de uma mansão. Eram tão óbvios que qualquer um poderia encontrá-los. Entradas. Eram tão óbvios que Ren chegou a se perguntar se era uma armadilha ou não. Ela também não estava inclinada a seguir o método correto. Acho que o topo daquele prédio é onde você compra itens. No topo da misteriosa fortaleza, o Sr. Arris, o guardião da floresta, acenava com a mão e tinha um sorriso brilhante no rosto. Seu galpão estava pegando fogo, então como ele conseguia sorrir tanto? Os calouros não tinham como saber do contrato de reconstrução do galpão que estava sendo negociado pelas costas deles. De qualquer forma, isso significava que eles não tirariam nada dessa aula prática se não conseguissem chegar tão alto. Vamos escalar o muro, sugeriu Ren. HNN? Podemos. Ninguém disse que não podemos. Ren começou transformando seu corpo no de um lobisomem e rapidamente começou a escalar a parede. Kung. Ela se levantou do chão, pulou na parede externa e usou suas garras afiadas para escalá-la. Kung. What? De repente, um punho de pedra saiu do muro externo e atacou Ren, que estava tentando escalá-lo. Com habilidades de reflexos sobre-humanas, Ren rapidamente desviou do punho, mas havia mais. Vários outros punhos de pedra e galhos surgiram da parede externa para atacá-la. Bata. No final, Ren não conseguiu desviar de todos os ataques e caiu. Ren. Você está bem? Hugo. De repente eles ficaram fracos no meio, então estou bem. Aquilo foi um aviso do dono da fortaleza de que eles não permitiriam que nenhuma pequena brincadeira acontecesse. emitiu. Interessante. Tirando o cheiro de pelo de animal, claro. Uma voz sarcástica ecoou atrás de si. Ren e Ron reconheceram quem era. Princesa Miruan. Você quer dizer Vossa Alteza? Vossa Alteza. Seus olhos vermelhos os perfuraram friamente e os pressionaram de cima para baixo. Enquanto isso, mais e mais colegas calouros apareciam atrás da princesa Miruan, e todos eles estavam confusos com a fortaleza absurda e deslocada. Alteza. O que devemos fazer? Atrás da serpente venenosa, estavam calouros com rabos abanando. Fazia apenas uma semana, mas a princesa já tinha um monte de seguidores. Será difícil mexer nele de fora. Foi feito por um druida no meio de uma floresta e, portanto, se consertará sozinho quando quebrado. Então precisamos passar pelas entradas. Essa parece ser a única opção. Deixando essas palavras para trás, Miruan caminhou sem hesitar em direção à entrada. Não importava se era uma armadilha ou não, ninguém poderia deter seus passos confiantes. O que você está fazendo? Vamos atrás de Sua Alteza. Um grupo de seguidores foi atrás da princesa. Um deles era Germaine Luther, que foi condecorado Cavaleiro Grau 2 no teste de classificação. O que devemos fazer? Perguntou Ron. Eu não vou para o mesmo lugar que aquela mulher. Naturalmente, Ren e Ron entraram pela entrada oposta àquela por onde a princesa e seu grupo entraram. Lenta e seguramente, os calouros entraram na fortaleza. Não havia como dizer o que estava acontecendo lá dentro. O que devemos fazer? Como eu sei? Os novos alunos, junto com os irmãos lobos que entraram na fortaleza usando um dos 3 caminhos, olharam para Doron, que estava sentado no meio de uma sala ampla. Eles tinham 40 homens do seu lado contra apenas um. Apesar disso, Doron Arski os dominava em termos de espírito. Balanço. 15 espadas mágicas emitiam gritos agudos enquanto giravam ao redor dele. 5 delas tinham atributos e eram excelentes em habilidades de área de efeito, enquanto as demais eram puramente físicas. Havia 2 espadas mágicas atribuídas à esquerda de Doron, 2 à direita e uma na frente. Inesperadamente, era seguro dizer que o meio era o mais seguro para atacar em grupo. Vocês. Ren declarou aos colegas que estavam com eles. Nós, irmãos, marcharemos pela frente.
Vocês atacam de direções diferentes, todos ao mesmo tempo. W. Quem você pensa que é para? Diga se você tem um plano melhor em mente. Nós vamos assumir o risco, ok? Pensou Durham. Ele ficou impressionado. O mercenário com muita experiência percebeu que Ren estava brincando com eles usando preconceitos. Hugo. Mas esse é o futuro capitão dos mercenários Warsque. Não precisamos derrotá-lo. Só precisamos passar por ele e continuar subindo. Havia 40 homens-lobo do lado deles, e os homens-fera se ofereceram para assumir a linha de frente, que parecia ser a mais perigosa. Com menos preocupações, os calouros se prepararam para o ataque. Vamos! Depois de se transformarem em bestas, Ren e Ron marcharam em frente. O plano de Ren era simples. Havia apenas uma espada mágica atribuída à sua frente. Havia 20 à sua esquerda e 20 à sua direita, com apenas 2 pessoas na frente. Logicamente falando, estava bem claro onde Durham concentraria seus ataques. Ron. Não vamos lutar com ele. Vamos pular por cima dele. Hein? Tudo bem? Sim. No meio de sua corrida para frente, Ren e Durham se entreolharam e, em seguida, HNN? De repente, mais espadas mágicas atribuídas foram alocadas ao centro. Espadas mágicas de relâmpagos e chamas caíram sobre os irmãos lobos. Uau! Quinte! Os dois tentaram ao máximo desviar dos ataques, mas logo foram atacados por ainda mais espadas mágicas que cortaram o lugar onde estavam. Eca! Por quê? Seu olhar parecia estar perguntando, por que só nós? Em resposta, Durham deu uma resposta profissional. Meu empregador me disse para bater em vocês dois sem dó, caso vocês decidam passar por aqui às escondidas. O quê? Não havia a mínima chance de Durham Arski, o pão duro, fazer algo tão tedioso de graça. Ele estava inflexível em não deixar os irmãos irem embora, mesmo que tivesse que deixar todos os outros irem, e essa intenção dele se refletia nas brilhantes espadas mágicas. Ah! Sério! Seu grito foi em vão. A estrutura da fortaleza era muito simples. 3 entradas e 3 porteiros, Alicia, Durham e Well. As estradas se fundiam assim que passavam por eles, o que os conectava a mais 2 porteiros. No segundo nível havia 2 salas que estavam sendo protegidas por Crânio-Luden com dezenas de golems e o todo-poderoso Yaxa Celestial, o Aham. Não havia necessidade de derrotá-los. Tudo o que os calouros precisavam fazer era passar pelas salas, e aqueles que passaram pelo primeiro andar já deveriam estar cientes disso. E depois de passar pelo segundo andar, eles finalmente chegariam ao terceiro andar, onde o culpado por tudo isso, Corin Locke, os esperava. A regra original era que os alunos fossem testados em suas habilidades de tomada de decisão e adaptação, mas havia um novo aluno que não estava sujeito às restrições dessas regras. Essa deve ser a última. Corin Locke estava suspirando enquanto esperava despreocupadamente a chegada de um visitante no terceiro andar. Ele era o chefe final desta fortaleza, por assim dizer, mas Razid, que estava atualmente em modo furtivo, não tinha planos de lutar contra ele. Razid era o mestre da furtividade e chegou ao último andar escondido dos olhos de Alicia e Wahan. Um pouco mais ao sul da sede da renomada família Arden havia um deserto, e naquele deserto viviam os mestres do assassinato. A família de Razid tinha a característica única de poder apagar sua presença e se fundir com o ambiente. Foi por causa dessa habilidade que eles se tornaram infames na sociedade dos assassinos. Embora Razid tenha escapado da família porque não gostava daqueles ensinamentos, ele ainda tinha o melhor talento como assassino entre todos em sua família. Não havia como esses chamados heróis que matavam monstros pacificamente perceberem sua furtividade. Parece que finalmente tem uma visita. O homem que estava parado ali, indiferente, estava apoiando a lança no ombro quando percebeu. Ainda parecia estar passeando pela cidade, mas Razid, que já havia passado por inúmeras situações de vida ou morte, percebeu. Essa era a postura de um guerreiro se preparando para uma batalha. Era a postura instintiva de um especialista olhando ao redor com atenção após notar a presença de um assassino. Não tem como você já ter passado por mim. Mas tenho que dizer que você tem uma habilidade incrível em furtividade. Ele estava claramente falando com ele, mas Razid não respondeu. Mesmo sentindo sua aproximação, Corin ainda não havia anotado sua localização exata. Razid rapidamente reestruturou seu plano. Ele rastejaria atrás dele e pegaria a braçadeira. Zar. Foi então que a lança de Corin começou a emanar uma névoa escura de mana.
No momento em que seu corpo entrou em contato com aquela névoa, Hazid sentiu como se sua alma estivesse sendo turvada. Ele poderia ficar ali se quisesse, mas percebeu que nada de bom resultaria disso. Ele foi rápido em tomar a decisão, mas a lança de prata estava bem na frente do seu rosto antes que ele pudesse colocá-la em ação. Bang! A lança prateada esmagou o teto em que Hazid estava pendurado. Não foi tão difícil desviar da lança, mas com isso, o oponente agora estava totalmente ciente de sua localização. Hazid ad-Din Mustali. Um notável cavaleiro de grau 2 este ano, certo? É estranho ser chamado de cavaleiro. Acho que cavaleiro não é a melhor maneira de se referir a um mestre do assassinato. Ele ficou chocado ao ouvir o oponente revelar seu passado. A família de assassinos fez o possível para esconder seus nomes e identidades. Apenas algumas pessoas no submundo mal sabiam sobre seus nomes, então como um aluno do segundo ano da academia sabia de sua criação. Você não deveria ter dito isso naquele momento. Agora que sabia de sua identidade, a única opção era transformá-lo em um cadáver sem fala, mas Hazid não queria ir tão longe. A razão pela qual ele fugiu de sua família, em primeiro lugar, foi porque não gostava do caminho predestinado dos assassinos. Seu plano era atacar Corin e ameaçá-lo, na esperança de que ele não compartilhasse sua história com os outros. Hazid imediatamente se levantou do chão. Ele era um mestre da furtividade, mas não era necessariamente mais fraco que os cavaleiros quando se tratava de seu potencial como guerreiro. Além disso, ele nem precisou usar nenhuma de suas ferramentas de assassinato de último recurso até então na aula prática. Ele estava totalmente preparado. Além de sua preparação, o que lhe dava confiança era o fato de que mesmo um cavaleiro excepcional demonstrava algumas falhas ao lutar contra ataques repentinos e inesperados. Hazid balançou o braço e soltou o que estava segurando. Ferramenta de assassinato número 13. Flor paralisante da morte. Ele espalhou o pó paralisante produzido pela trituração das caudas de escorpiões venenosos. Ao contrário dele, que tinha resistência a ele, cavaleiros normais, que caçavam principalmente bestas demoníacas, não tinham absolutamente nenhuma resistência a tal veneno. O corpo de Corin estava fadado a parar de se mover no momento em que lhe cheirasse um grama sequer. Bata. Hã? No entanto, a lança afiada veio voando em sua direção, ameaçando penetrá-lo. Hazid só conseguiu se esquivar por pouco, graças aos seus reflexos inatos. Belas jogadas. Um chute violento seguiu imediatamente a lança, como se ele tivesse antecipado o caminho de sua fuga. Ela atravessou suas costelas e o arremessou para longe. Pabaque. Hazid rolou pelo chão, mas não demorou muito para que seu corpo se reequilibrasse. Ele então manipulou rapidamente seus fios de aço. Os fios flexíveis de metal, poderosos o suficiente para destruir as armaduras de um cavaleiro, balançavam como chicotes. Aqueles fios eram pretos e, portanto, incrivelmente difíceis de ver, mas Corin inclinou a cabeça ligeiramente para trás para desviar deles com facilidade. Era uma sensação notável de distância e controle. Você tem muitos itens interessantes. Depois de desviar dos fios metálicos flexíveis, Corin pisou no chão e chutou as pedras. Quagagaki. Instintivamente, Hazid desviou das pedras que voavam em sua direção, mas no momento em que escapou para outro lugar, percebeu que a lança de Corin já estava bem acima de sua cabeça. Eu tenho que bloquear isso. Hazid sacou uma cimitarra para bloquear a lança. Com um baque forte, o chão cedeu e suas pernas tremeram com a pressão. Que tipo de... A horrenda força bruta de Corin ameaçava rasgar seu braço em pedaços. Hazid percebeu que seria pressionado contra o chão naquele ritmo e rapidamente tirou uma esfera do bolso. Não me diga que isso é uma bomba. Corin percebeu imediatamente, mas já era tarde demais para Hazid desistir de seus planos. Apesar da grande chance de se ferir, ele explodiu a bomba ali mesmo. Quang! Era uma bomba feita pela mistura de pedras especiais com carvão e era forte o suficiente para causar queimaduras na maioria dos cavaleiros. Cook! Naturalmente, Hazid estava muito perto e também não conseguiu escapar ileso da explosão. Suas roupas e sua pele foram rasgadas e queimadas. Mesmo assim, ele conseguiu se proteger com aura-tempo. Ele não deveria ter tido tempo de acumular aura. Deveria ter causado muito dano. Suas esperanças, no entanto, logo foram traídas. Kek. Eu não gosto disso. O que? Seu oponente não tinha um único ferimento no corpo. Embora a bomba tivesse explodido bem na sua frente, não havia queimaduras ou ferimentos.
E o único vestígio da explosão eram as cinzas pretas em seu corpo. Sinto muito, mas chamas e calor não funcionam comigo. Kenaz. Corin desenhou uma letra no ar com o dedo. Era uma letra rúnica que significava fogo e, na melhor das hipóteses, estava no nível de um feitiço elementar, mas a magia rúnica de Corin era diferente. O Aruruk. Chamas altíssimas o atingiram. Hazir rapidamente rolou para o lado e se esquivou, vendo as chamas queimarem as paredes do prédio sem dar sinais de que iriam se extinguir. O que foi isso? Feitiço de nível médio. Ele nem era um mago, então como poderia usar um feitiço tão poderoso em tão pouco tempo? Hazir olhou para Corin com descrença nos olhos. É bom usar agora que finalmente faz efeito. De qualquer forma, se quiser me atacar, não use chamas ou calor. Resistência total a chamas e calor. Veneno paralisante também não funcionava nele, mas ele conseguia lançar feitiços de nível médio com um gesto dos dedos. Que injusto. Você é um pouco especial, então. Talvez eu devesse levar isso um pouco mais a sério. Baque. Aconteceu imediatamente depois que Corin bateu no chão com a lança de prata. Kenaz. Dagaz. Soilo. Luzes de runa de repente iluminaram toda a sala. Hazir ficou perplexo com o mana que estava sendo emitido por cada uma daquelas letras. Cada um deles está no nível de magias de nível médio. Ele não era um cavaleiro. Foi uma demonstração avassaladora de poder, e Hazir ficou horrorizado com a visão. Eu ia guardar para a Princesa Miru e os irmãos, mas... Você é meu primeiro cliente, então tudo isso será por conta da casa. Posso diminuir o volume? Não diga isso. Pense nisso como se seu superior estivesse lhe demonstrando carinho. Quaang. Feitiços rúnicos vindos de todos os cantos da sala atacaram Hazir simultaneamente. Tac. Tac. Hazir ofegava pesadamente. Seu corpo inteiro doía e gritava de dor, e foi somente graças à sua educação como assassino que ele conseguiu se manter consciente. Nada mal. Apesar de travar uma luta tão intensa e usar uma série de feitiços rúnicos, o oponente não pareceu nem suar. O mais chocante era que aquilo provavelmente não era tudo que o oponente possuía no arsenal. Uma onda feroz de habilidade com lance e letras rúnicas escondidas por toda a sala, um poder misterioso para neutralizar calor e chamas, além de uma névoa de mana que interferia em tudo ao redor. Era um conjunto ridículo de habilidades, mas o que mais incomodava Hazir era que poderia haver ainda mais em seu kit que Hazir não havia conseguido extrair dele. Ele era forte. Este é o poder de um aluno do segundo ano, pensou Hazir antes de se livrar rapidamente daquele fio de pensamento. Não havia como todos os alunos do segundo ano serem iguais. Aquele veterano era um monstro à parte. Bom trabalho. Pode ir. Desculpe. Hazir ficou confuso quando Corin abriu caminho com muita facilidade, depois de atacá-lo como um louco. Você trabalhou duro e merece recompensas. Subi e pegue seus itens. Teria sido muito melhor se você tivesse feito isso desde o começo. E a propósito. Após aparentemente se lembrar de algo, Corin abriu a boca enquanto batia em seu ombro com a haste de sua lança. Já que você está aqui, tente se tornar um cavaleiro. Em vez de uma espada que mata, escolha uma espada que protege. É isso que os cavaleiros são. Se fizer isso, você também será um cavaleiro de verdade. Tudo bem. Essa foi a atitude mais sênior que ele viu de Corin naquele dia. Mas é claro que Hazir não era estúpido o suficiente para dizer isso em voz alta. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos.